A nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre dívida ativa e a execução fiscal. Combinado? Então, vamos lá, gente. Dívida ativa e a execução fiscal. Quando nós falamos de dívida ativa e execução fiscal, a primeira coisa é entender o que é a dívida ativa, como é que funciona a dívida ativa e essa linha temporal do processo administrativo, que a gente fala muito, né? Como é que funciona essa linha processual aqui, ok? Mas vamos pegar o conceito de dívida ativa, qual que é a ideia dela, que está no artigo 201 do Código Tributário Nacional. Vamos lá? Olha só. Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito desta natureza, ou seja, que seria crédito tributário, regularmente inscrita na repartição competente, depois de esgotado o prazo para pagamento. Cuidado aqui, pagamento pela lei ou por decisão judicial proferida em processo, ok? A afluência dos juros de mora não exclui, né, para os efeitos desse artigo, a liquidez do crédito tributário, mesmo porque os juros e a correção vai ser apurado aí durante a cobrança tributária. Então, dívida ativa tributária proveniente de crédito tributário. Vai ser inscrito depois de esgotado o prazo para pagamento na lei ou em decisão judicial ou administrativa aí. Tudo bem? Então vamos lá. Como é que funciona esse processo administrativo para chegar na dívida ativa? Vê se faz sentido aqui. Dá uma olhada no meu slide. Determinado contribuinte, ele pratica o fato gerador tributário, correto? Praticando o fato gerador tributário, vai nascer a obrigação tributária. Essa obrigação tributária aqui é a obrigação principal, é a obrigação de pagar, correto? Se o contribuinte paga o tributo, extingue o crédito tributário, acabou, tudo bem? Não, praticou o fato gerador, nasceu a obrigação tributária, que é pagar, vem a fazenda, realiza o lançamento, ok? E nasce o crédito tributário. Então, este pagar aqui, né? Cumprir a obrigação principal seria pagar o crédito tributário e vai levar o crédito tributário à sua extinção, que é o artigo 156 do CTN. Então, pratiquei o fato gerador, nasceu a obrigação tributária que é pagar, vem o fisco, realiza o lançamento, nasce o crédito, se pago, extinto o crédito, ok? Agora, o que pode acontecer? Dá uma olhada. Esse crédito tributário, se o contribuinte não pagar, ele pode suspender o crédito tributário, ok? Para evitar a execução fiscal, que seria no artigo 151 do CTN, tudo bem? Depósito do montante integral, impetrando o MS repressivo, né? Ingressando com ação anulatória com depósito, ou com uma ação anulatória de fato, mas com tutela de urgência ou de emergência, ok? Partindo do pressuposto que não houve a extinção. Mas esse contribuinte, esse devedor tributário, ele não pagou, então não foi extinto e nem suspendeu o crédito. O que o fisco faz agora? Olha meu slide aqui. Não está extinto, não está suspenso e nem pagou, ele vai inscrever o crédito tributário na dívida ativa. Fazendo a inscrição na dívida ativa, ele vai extrair a CDA. O que é a CDA? Certidão da dívida ativa. Nós falamos que é o checão do Estado. Munido dessa CDA, é que o fisco pode promover a execução fiscal. Qualquer etapa dessa não pode ser pulada, ok? Ó, etapa 1, 2, 3 e 4. Se o fisco pular uma dessas etapas, enseja a nulidade, ok? Do processo de cobrança, tudo bem? Então o processo administrativo é nulo e, por consequência, vai atingir a CDA e o processo de execução, o processo judicial, combinado? Então, presta atenção aqui um pouco no professor Wander. Percebam que o direito tributário, ele tem isso, né? Ele tem todo um procedimento de cobrança, todo um procedimento administrativo lógico. Então, vai até a fase da CDA. Chegou da fase da CDA em diante, aí a cobrança se dá pela via judicial. Mas essa CDA, essa certidão da dívida ativa, ela tem que trazer alguns elementos obrigatórios. Vocês sabem que eu falo que faz muito tempo que não cai em concurso público os elementos obrigatórios de uma CDA.
como faz bastante tempo, eu achei bacana trazer isso para nós, os elementos que estão lá no artigo 202. A gente dá uma passada para ver que está dentro de uma lógica jurídica e que você não precisa decorar, só seguir a lógica jurídica do processo de cobrança. Lembrando que essa lógica jurídica, que essa CDA, que esse checão do Estado, ele tem que ter lá o credor, o devedor, né, a quantia, o valor final, os juros, a multa, ok? A liquidez, o vencimento. Vê se faz sentido. Pega essa lógica aí, tenta pegar um cheque e transformar esse cheque em CDA. Vamos ver aqui no meu slide, então. Olha só, artigo 202, ok? O termo de inscrição de dívida ativa autenticado pela autoridade indicará obrigatoriamente. Vamos ver o checão lá. Nome do devedor, ó, sendo o caso, se tem os responsáveis tributários, aqui nós temos que lembrar, correto? Responsáveis estão nos artigos 130, que nós aprendemos, não é isso? A 137 do CTN, combinado? Então, os responsáveis tributários, o domicílio ou a residência de um deles ou dos outros, tudo bem? Legal. Ó, a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora. Vai pela lógica. Estou cobrando uma dívida, eu tenho que indicar quem é o devedor, se tem responsável, o quanto a pessoa me deve e como eu estou cobrando os juros. Perfeito? A origem do crédito, mencionado, ok? Ó, de forma específica, ok? Na lei. Aqui, ó, é a matéria tributável, é o lançamento, é a lei, é o procedimento administrativo. Lembram? Fato tirador, obrigação principal, lançamento, crédito, não pagamento, dívida ativa, ok? A data da inscrição, o número do processo, se for o caso, que gerou o crédito, ok? São os elementos essenciais, obrigatórios de uma CDA. Tem que decorar isso aqui, professor? Não, é só aplicar a lógica. Presta atenção, professor Wander, um pouquinho. Então, o que tem que ter na nossa CDA obrigatoriamente? O devedor, os responsáveis, se existente, ok? A quantia devida, o endereço dos devedores, domicílio ou residência, a quantia devida, a maneira de calcular os juros, a inscrição do crédito tributário, a natureza dele, né, de imposto, taxa, contribuição, ok? O fundamento que autoriza a cobrança, a data que foi inscrita em dívida ativa, e, se for necessário, o número do processo administrativo. São os elementos indispensáveis, obrigatórios de uma CDA. Faltou elemento desse, nulidade do título executivo. Faltou um desses elementos, nulidade da CDA e, por conta disso, do processo de cobrança, se não for emendado a tempo pela Fazenda Pública. Legal? Ainda na nossa dívida ativa, a gente não pode perder de vista o artigo 203 do CDA. Ó, do CDA foi bom, hein? Artigo 203 do Código Tributário Nacional. Vamos dar uma olhadinha aqui? Então, olha só. A CDA, nós aprendemos no 202, tem que apresentar aqueles elementos obrigatórios. Vamos ver a consequência aqui da omissão, que eu já dei a dica da nulidade. 203. A omissão de quaisquer requisitos previstos no 202 ou erro a eles relativo são causas, olha aqui, que eu falei para os senhores, de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente. Ponto. Presta atenção aqui, professor Wander. Então, havendo vício ou ausência dos elementos obrigatórios da CDA, que estão previstos no artigo 202 do CTN, haverá nulidade. Nulidade do quê? Da inscrição da dívida ativa e do processo de cobrança dela. Agora, o CTN, ele permite a emenda disso. Vamos dar uma olhadinha? É aqui que é importante para nós. Vamos voltar para o slide. Olha só. Então, olha o CTN. Mas a nulidade poderá ser sanada. Ó, essa nulidade que eu falei poderá ser sanada até a decisão de primeira instância. Então, o fisco poderá complementar a CDA, ok? Corrigir o erro da CDA até a decisão de primeira instância. Mediante o quê? A substituição da certidão nula. O que ele vai fazer então? Tem vício, está faltando elemento obrigatório, ele substitui a CDA por uma nova CDA. Mas
Tem que ser até a decisão de primeira instância. Mas, professor Wander, o fisco não está apresentando em juízo uma nova CDA? Está apresentando em juízo uma nova CDA. E o devedor tributário, o que acontece com ele? Opa, não está juntando um documento novo, trocando um pelo outro, trocando uma CDA viciada por uma nova CDA? Olha aqui o meu slide, o que acontece? Dá uma olhadinha. Então, mediante a substituição da certidão nula, perfeito? Vai trocar. Ó, a dica. Devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a matéria modificada. Faz sentido ou não? Eu estou garantindo a ampla defesa aqui. Então, presta atenção, professor Wander. Artigo 202, elementos obrigatórios da CDA. Apresentam ali omissões ou vícios, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente. Essa nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância mediante a substituição da CDA, correto? Porém, uma vez substituída a CDA, abre-se prazo para o devedor ou para o interessado contestar. Mas a matéria dele agora, que ele vai contestar, é só sobre o que foi modificado. Porque aquilo que ele já foi citado e já estava, ele já contestou. Agora é só sobre a novidade da CDA, a novidade trazida pela nova CDA, tudo bem? Se o juiz não permitir que o devedor ou interessado conteste a novidade trazida pela nova CDA, ele está ferindo aí direito líquido e certo da ampla defesa e do contraditório. Também vai dar nulidade do processo judicial de cobrança. Legal? Ainda falando da nossa CDA, dá uma olhadinha no artigo 204 aqui do CTN. Dá uma olhada, olha só. A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. Então, a CDA, ela goza de presunção de certeza e liquidez e tem efeito de prova pré-constituída. Presta atenção um pouco, professor Wander. Vocês estão percebendo a importância da CDA e do processo administrativo de cobrança, não é isso? Porque a CDA, de fato, é o título executivo que o fisco tem para exigir a dívida tributária aqui no nosso caso. Então, superado a questão das nulidades, quando se fala de CDA, ela goza de presunção de certeza e liquidez. Porém, presta atenção aqui, se perguntar para nós, lá no concurso público, se essa presunção é relativa ou absoluta da CDA, nós temos que lembrar que a presunção de liquidez e certeza da CDA é sempre relativa. Presta atenção aqui, se no concurso público perguntar para nós se a presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa ou absoluta, ela é relativa. Na medida em que o devedor tributário ou interessado pode fazer prova em sentido contrário. Então, ela presume-se relativamente certa e líquida, mas quando o devedor for citado lá para opor os embargos à execução, ele vai poder alegar toda e qualquer matéria de direito, não é isso? Juntar documento, até testemunha, por incrível que pareça, para tentar, de fato, anular a CDA, que é o título do executivo, e a cobrança dela decorrente. Então, uma certeza, ok? Uma presunção de certeza e liquidez relativa, nunca absoluta, visto que admite-se prova em sentido contrário. E esse entendimento está expresso no parágrafo único do artigo 204. Vamos dar uma olhada? Olha só. Parágrafo único 204. A presunção de certeza e liquidez aqui, ó, é relativa. Olha aqui, ó. É relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou do terceiro, ou seja, a cargo do devedor tributário, lá, por exemplo, nos embargos à execução. Presunção sempre relativa e não presunção absoluta. Combinado? Então, ainda no processo de execução, o que nós temos que tomar um certo cuidado agora?
é falar um pouquinho de como é que funciona a LEF, né? Qual que é a ideia da LEF, da Lei 6.830/80. O que o Estado pretende quando ele move essa execução e como é que funciona agora não o processo administrativo, mas o processo de cobrança judicial. E para a gente entender melhor isso, eu vou trazer novamente o processo administrativo até chegar no crédito tributário, até chegar na execução fiscal. Vamos ver aqui no meu slide? Olha só. Então, execução fiscal, claro, Lei 6.830/80, que é uma lei ordinária, ok? Literalmente uma lei ordinária. Olha, a execução para a cobrança da dívida ativa, perfeito, do Estado, da União, Estado, Distrito e Município e suas autarquias, será regida por esta lei, que é a LEF, e subsidiariamente pelo CPC. Para chegar nessa execução fiscal, temos que passar por esse procedimento aqui, ó, que a gente já viu, vamos relembrar? Praticado o fato gerador, nasce a obrigação principal, correto? Da obrigação principal, vem o Estado, efetua o lançamento, nasce o crédito tributário. Esse crédito não foi extinto, nem suspenso, vai para a dívida ativa, tira a CDA. Munido da CDA, move-se a execução fiscal. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Esse é o procedimento administrativo. Movida a execução fiscal, agora a gente passa para um processo judicial que é regido aí pela Lei 6.830/80. Vamos ver aqui? Então, a LEF, para exigir a cobrança do crédito tributário, ela é baseada também na dívida ativa e baseada na CDA, correto? E ela acaba reproduzindo o Código Tributário Nacional no seu artigo 3º. Vê se não é a mesma coisa do 204. Olha aqui. A dívida ativa, regularmente inscrita, goza de presunção de certeza e liquidez. Que presunção é essa? Ó, relativa. Essa presunção é relativa e pode ser elidida, igualzinho, por prova inequívoca a cargo do executado ou do terceiro, ou seja, a cargo do devedor. Mas sem CDA não tem processo de execução fiscal. Superada a questão da dívida ativa, da CDA, das omissões, das nulidades, do processo administrativo que gerou a CDA, que agora o fisco movido em mãos da CDA vai mover a execução, vamos ver na LEF quem é o credor tributário e quem é o devedor tributário desse crédito constante da dívida ativa. Vamos ver? Só para relembrar, porque a gente já falou bastante disso quando estudou direito material. Lembram? Sujeito ativo aqui na LEF. Vamos lá. Então, o sujeito ativo, o credor tributário, será a União, os Estados, Distrito Federal e municípios. É o artigo 119 do CTN, combinado com a competência tributária da União, competência dos Estados e competência dos municípios. O sujeito passivo, ou seja, o devedor tributário, artigo 121, combinado com o artigo 4º da LEF. Também aprendemos isso quando estudamos os artigos 130 a 137 do CTN. Vamos ver se ele não repete? Olha só, são sujeito passivo, devedor tributário. O próprio devedor, ok? Que aqui eu vou ter duas pessoas. Na verdade, uma vai estar aqui embaixo. Aqui eu vou ter o contribuinte isolado, ok? Contribuinte isolado e aqui o 2, que é o responsável tributário. Então, devedor, responsável tributário. O fiador, lembram da fiança bancária, lá, ser amigo de banqueiro e não amigo de bancário, ok? Ou do seguro-fiança, o espólio, que é a responsabilidade por sucessão, lá do artigo 131 do CTN, a massa falida, que está lá no 134, lá das empresas que entram em falência. Então, o que o fisco faz, na verdade? Ele vai executar o crédito tributário contra todos os devedores tributários, ou seja, contra o devedor 1, contribuinte, o 2, devedor responsável, o fiador, o espólio, a massa falida, ou seja, só que essas pessoas têm que constar no polo passivo da ação, têm que fazer parte lá da CDA. E qualquer erro aqui seja a nulidade da CDA e o processo de cobrança dela decorrente, ok? Lembrando também que quem atua em direito tributário sabe muito bem disso,
que na prática o fisco ele é engraçado, né? Interessante. Ele sabe que o não pagamento de tributo por si só não autoriza o Estado a cobrar a dívida tributária da pessoa jurídica para a pessoa física dos sócios, não é isso? Ainda que seja um sócio administrador. Está até simulado já, é a 430 do STJ. Nessa 430 do STJ fala assim, que o simples não pagamento de tributo não autoriza, né, a responsabilidade do sócio administrador pelo tributo da empresa. Ou seja, por que não pagou? Né? O que autoriza a responsabilizar é não pagar mediante ato contrário à lei, ato contrário ao contrato social, ato contrário ao estatuto ou tributo gerado por excesso de poder. Neste caso, o sócio administrador responde. Caso contrário, quem deve é a empresa, não se invade pessoa física, não se cobra do sócio, e se não tem como a empresa não tem como arcar com o tributo, paciência. Agora, aprendemos também que não deve fechar a empresa irregular e sumir. Porque se você fechar a empresa irregular porque não consegue pagar o tributo, vai gerar a responsabilidade pessoal do sócio administrador que violou o contrato social e a lei que não baixou a empresa em vez de mantê-la sem movimento, correto? Então, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes o fisco, ele inclui o sócio administrador como responsável tributário. Aí tem que tomar um certo cuidado. Se você está defendendo a empresa, nos embargos à execução, você perde ali a extinção da execução, correto? Se você está defendendo o sócio administrador que foi incluído indevidamente no polo passivo da ação, o que você vai fazer? Você vai pedir a exclusão do administrador do sócio do polo passivo da ação e deixa a ação correr em nome da empresa. Por isso que é importante saber se eu estou pela empresa como devedora ou se eu estou pelo responsável tributário. Porque nos embargos muda. Se eu estou pela empresa, eu peço a extinção da execução. Se eu estou pelo sócio administrador, eu peço a exclusão dele do polo passivo da ação, porque não é o caso de responsabilizá-lo. O fisco que tente cobrar só da pessoa jurídica. Então, quando eu olho esse artigo 3º lá da LEF, eu tenho que enxergar tudo isso. Artigo 4º, perdão, eu tenho que enxergar quem são os devedores tributários e o que eu vou pedir nos meus embargos à execução, ok? Quero falar um pouquinho agora da competência tributária e dos requisitos da petição inicial, que está aqui no nosso slide, artigo 5º e 6º, ok? Então, olha, eu estou sempre falando em aula, em nossos cursos, que direito tributário, o processo tributário é um dos mais fáceis que nós temos, em razão de ser apenas 6 ações, todas iniciais, né? Talvez o que complica um pouco em tributário, e é fato, é o direito material quando vai lá para os tributos em espécie. Mas vamos ser bem sinceros também, que nos concursos públicos não se tem questionado tributos em espécie como se fosse na prática. Aí ficaria muito complicado mesmo. Então, dentro de uma visão geral dos tributos em espécie, os candidatos têm conseguido êxito aí nos concursos públicos. Então, a gente tem que estudar os tributos em espécie, a gente vai estudar hoje os tributos em espécie, mas de uma visão geral, porque os concursos não pegam a parte prática, que envolve muito contabilidade e economia também, ok? Então, no nosso artigo 5º aqui, voltando para ele 5º e 6º, a competência para processar e julgar a dívida ativa da Fazenda Pública exclui qualquer outro juízo, né? São as varas especializadas que nós falamos da Fazenda Pública. Exclui até a vara da falência e da concordata, liquidação, insolvência ou inventário. Presta atenção aqui um pouco no professor Wander. Quando você traça um paralelo da execução fiscal com a falência e recuperação, a gente aprende lá na faculdade, né, e no dia a dia, quem atua nessa área, que o juízo falimentar é um juízo universal, né, que é um juízo de atração, ou seja, que todas as ações que correm contra o devedor são atraídas pelo juízo universal. Lembram disso? Então, por exemplo, a empresa quebrou aqui em São Paulo, mas lá em São Bernardo corre uma execução, para lá vem para cá. Em Diadema corre uma execução, para lá vem para cá. Por quê? Para formar o quadro geral de credores e apurar o quanto de fato aquele empresário deve para os credores. Quando envolve execuções tributárias, o juízo falimentar, embora seja universal, ele não consegue atrair a execução fiscal. Porque a execução fiscal, pelo artigo 5º da LEF, ela corre, na verdade, como vara especializada, ok?
é um juízo que exclui qualquer outro, inclusive da falência, recuperação, concordata, em liquidação, inventário e insolvência. Então é um juízo de fato que nós falamos de varas especializadas com exclusão total de outras varas. Então não vem de fato para o juízo universal. E o mais interessante é que quando a gente vai fazer a petição de execução, quando o fisco vai fazer, ele percebe que lá pelo artigo 6º da LEF, ela vai ter 3 elementos. Olha só que interessante, a inicial de uma execução fiscal, ela vai ter 3 elementos. Mesmo porque o que vai embasar a CDA, a execução fiscal, que é 90%, é a CDA, que é o título executivo. Dá uma olhadinha aqui no artigo 6º, dá uma olhada, olha só. A petição inicial indicará apenas, olha só, o juiz a quem é dirigida a execução, o pedido e o requerimento. São apenas 3 itens ou elementos aqui que tem que ter na petição inicial. Muito tranquilo, dá uma olhadinha aqui, professor Wander, olha só. Então, o juiz a quem é dirigida. Então, vê se faz sentido. Se eu estou cobrando, executando lá tributos da União, ok? A ação será endereçada, dirigida à Justiça Federal. Confere? Então, tributos federais, Justiça Federal. Se eu estou cobrando tributos estaduais e tributos municipais, eu vou mover a ação na Justiça Estadual, que vai ser, então, por exemplo, né, vara da Fazenda Pública da comarca tal. Se for federal, vara da Fazenda Pública da seção, da subseção judiciária tal. Percebam que eu só vou endereçar para 2 juízos, né? Ou para a Justiça Federal ou para a Justiça Estadual. Tranquilo? Depois, a petição de execução tem que ter o pedido. Qual que é o pedido? Pague em 5 dias, não é assim? Sob pena de penhora. Pague ou garanta o juiz. E o requerimento para a citação, que nós sabemos que a citação do devedor, ela é uma citação via correio com aviso de recebimento, ok? Via correio, sempre com aviso de recebimento. Tudo bem? Senhores, eu vou parando por aqui a nossa aula de hoje sobre CDA e execução fiscal. Lembrando que é do processo administrativo que chega na CDA e da CDA para a execução fiscal. Essa CDA goza de presunção de certeza de liquidez sempre relativa, mas que, se não sanada, enseja a nulidade da CDA e do processo de cobrança dela decorrente. Legal? Ok? Senhores, até um próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau.